Mas como foi dito, segundo Aristóteles, o devir das coisas não possui apenas uma causa intrínseca, mas também uma causa extrínseca. As coisas estão em devir em direção ao fim, e é exatamente o fim que as induz a transformarem-se, a adquirirem ulteriores graus de realização. Isso leva Aristóteles a reconhecer a existência de um motor imóvel que provoca todos os fenômenos, todas as gerações, todos os movimentos deste mundo. Aristóteles deduz a necessidade do motor imóvel em continuação à sua análise do devir. Deve haver um movente em toda forma de devir, pois o sujeito do devir não pode dar-se a si mesmo algo que ele não possui. Tudo que existe é movido por um outro. Das várias formas de devir e de movimento existentes no mundo, Aristóteles deduz da existência a existência de um motor imóvel, não sujeito a nenhum gênero de movimento. Causa imediata do movimento total do universo e causa mediata de todos os movimentos particulares. O motor imóvel, segundo Aristóteles, é eterno, único, totalmente imóvel, isto é, de tal modo perfeito que não é suscetível de qualquer aperfeiçoamento. Inextenso, ou seja, sem extensão, sem corporeidade, né? Não é algo material, concreto e corporal, mas não como são inextensos por própria natureza a matéria ou os pontos, e sim porque é superior a todo o mundo da matéria e da extensão. Uma concepção totalmente diferente, sob muitos aspectos oposta de Platão e Aristóteles, foi desenvolvida por alguns de seus contemporâneos atomistas, cujos expoentes máximos são Demócrito e Epicuro. Conforme esses filósofos, o mundo é constituído por uma profusão infinita de átomos ou elementos fisicamente invisíveis devido à pequenez de suas dimensões. Essas partículas se movem no vácuo e, ligando-se, produzem o nascimento dos corpos e separando-se a sua destruição. Até esse ponto, Demócrito e Epicuro estão perfeitamente de acordo, mas divergem no modo de conceber o movimento dos átomos. Enquanto para Demócrito esse movimento toma uma direção retilínea, Epicuro observa que, para explicar a mudança e a combinação dos elementos entre si, é preciso conceber o movimento como passivo de desvios espontâneos, ou clinamen, né? Graças a tais desvios é que os átomos dão origem às combinações tão múltiplas e diferentes que observamos neste mundo. Os pensadores cristãos, para explicar a estrutura intrínseca das coisas materiais, usualmente referem-se à doutrina aristotélica. Enquanto ao contrário, para explicar a origem do mundo, recorre à noção bíblica da criação. O mundo nasceu do nada por vontade de Deus. Mas quando foi criado esse mundo? Para responder essa pergunta, os autores cristãos adiantaram duas soluções. Uma remonta a Agostinho e a mais comum, e a outra é a de Tomás de Aquino. De acordo com o bispo de Hipona, o mundo foi criado no tempo. Assim quer a Escritura e assim também exige a natureza contingente e mutável das coisas materiais. Ao invés, segundo Akinati, em linha de princípio, quer dizer, falando em absoluto, sem ter em conta quanto a razão humana adquiriu pela revelação, não se pode excluir a existência eterna do mundo na medida em que Deus poderia tê-lo criado desde sempre. A época moderna abre-se com um interesse marcante pelo problema cosmológico. O humanismo e o renascimento caracterizam-se justamente por um extraordinário fascínio pelo mundo, pela natureza. Os homens dos séculos XIV e XV, o Nicolau de Cusa, Telésio, Pico della Mirandola, Fitino, Bruno, estavam encantados, deslumbrados pela beleza, grandeza, fecundidade e poder da natureza e a ela dirigiram seu olhar indagador. As suas explicações, em geral, são meras fantasias que não podem se arrogar maior solidez do que as de alguns pensadores gregos nos quais se inspiraram. Entretanto, apesar disso, suas hipóteses constituem o preâmbulo essencial ao desenvolvimento de uma nova cosmologia, que pretende tomar a roupagem de pesquisa científica, mais do que de indagação filosófica. Com Galileu, já não há mais o interesse pela essência das coisas materiais e suas causas últimas, mas a atenção é toda concentrada nos fenômenos e leis que as regulam. Antes de tudo, o que contam são as leis. Trata-se de uma revolução que produziu muitos frutos, um pouco por vez, graças a Galileu, Newton, Lavoisier, Einstein e tantos outros. A investigação científica conseguiu, ao menos em parte, desenredar a complexa, volumosa e intrincada meada das leis que regulam os fenômenos do nosso mundo. Então, assim, isso é um pouquinho da introdução à filosofia, do problema cosmológico, que vai de Aristóteles até os modernos. Hasta la vista, até a próxima.